A paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Mesmo em meio a tanta loucura, a tantos desafios como nós estamos vivendo nessa época de pandemia, mas eu espero que vocês estejam bem. Amém? Se vocês ainda não são inscritos no canal, peço que vocês se inscrevam, dê o seu like, certo? E ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. E claro, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, compartilhem nas suas redes sociais para que alcance ainda mais pessoas e que essas pessoas possam conhecer um pouquinho da minha história, conhecer Jesus através da minha vida. Amém? Então, hoje eu gostaria de começar com vocês lendo um versículo que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, que diz o seguinte, 18 e 19. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Bem, como eu falei no vídeo anterior, quando eu aceitei a Jesus, o meu intuito era receber um milagre, era que acontecesse algo na minha vida que transformasse a vida do meu esposo, né? Como eu já falei antes. Porém, Jesus, ele faz coisas e ele entra na nossa vida de tal maneira que nos mostra que além dos milagres, nós podemos ter um Jesus libertador. A gente começa a ver diferente. Quando Jesus colocou no meu coração esse texto, eu pude observar o seguinte. Jesus, quando chama Pedro para segui-lo, quando chama Pedro para que ele fosse discípulo dele, em nenhum momento Jesus prometeu coisas a Pedro. Em nenhum momento Jesus prometeu fortunas, reinos, poderes a Pedro. Muito pelo contrário. Ele disse assim, ó, vem, segue, e eu te farei pescador de homens. Pois é. Muitas vezes quando a gente vai até Jesus, a gente espera que Jesus nos dê coisas que nós estamos achando que precisamos naquele momento. Nós vamos em busca de coisas materiais, de curas, de doenças e etc. Não que Jesus não possa fazer isso, muito pelo contrário, ele vai fazer. O mais interessante em Jesus é que ele vai fazer, sabe? Mas o que mais me chama a atenção assim nessa vida, nessa questão de seguir a Cristo, é que em nenhum momento ele me prometeu que eu teria algo. Em nenhum momento Jesus disse assim, olha Leila, a partir desse dia eu vou te dar casa, eu vou te dar carro, eu vou te curar de todas as enfermidades, eu vou melhorar a sua situação financeira. Não. Em nenhum momento. Mas ele me prometeu uma coisa. Que eu acho linda essa promessa de Cristo. Ele disse assim, ó, vem. E eu estarei contigo todos os dias até o final dos tempos. Essa é uma promessa feita por Cristo em sua palavra para nós. Melhor do que todas essas coisas é ter a certeza que Cristo está conosco. Melhor do que qualquer coisa é ter a certeza de que Cristo está no comando de tudo. É Ele quem vai condicionar, ou melhor, é Ele quem vai comandar a sua vida. E podem ter certeza, irmãos, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, quando a gente faz como Pedro, que atendeu, Pedro simplesmente deixou as redes, deixou o barco e seguiu a Cristo.
E isso tornou Pedro um dos maiores discípulos, porque ele não se importou com o que ele poderia perder, mas ele se importou com o que ele poderia aprender e receber de Cristo, que era a sua salvação. Quando eu decidi aceitar a Jesus, como eu já falei, queria um milagre, mas Deus me deu muito mais. Ele me deu muito mais. Ele me deu paz de espírito. Ele me deu a segurança de estar na presença dele. E isso é assim algo inexplicável. Inexplicável. Se você me perguntar assim, Leilei, todos os problemas acabaram? Eu vou te dizer o seguinte, não. Não mesmo. Muitos problemas continuaram. Problemas que eu tinha lá de trás, da minha infância, com a minha família. E continuam até hoje. Mas um dia eu conto para vocês o meu milagre. Porque eu creio que ele vai fazer. E aí o que acontece? Pedro resolve seguir a Cristo. E eu resolvi seguir a Cristo. Meu marido parou de beber. Mas muito mais nós ganhamos. Muito mais nós ganhamos. Eu não estou falando de coisas materiais. Não estou falando disso. Porque eu não posso ser hipócrita de dizer que depois que eu aceitei a Jesus, eu continuei na mesma situação. Não, muito pelo contrário. Deus realmente nos honrou materialmente. Certo? Mas Ele nos honrou muito mais espiritualmente. Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu passei por um momento de depressão muito grande. Eu tive que me afastar da escola, da sala de aula. Eu fiquei um bom período fora mesmo. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia andar na rua. Eu só conseguia ir a locais onde eu tivesse a companhia do meu esposo. E isso me deixou bem mal. Muito mal mesmo. Mas eu comecei a olhar e a pensar o seguinte: eu aceitei a Jesus. Então eu quero conhecê-lo mais. Porque o que realmente estava faltando era eu conhecer a Jesus. Existe uma diferença entre você aceitar a Jesus e você conhecer a Jesus. A gente vê, por exemplo, nos evangelhos, que Judas passou a sua vida inteira do lado de Jesus, ouvindo suas histórias, mas ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia quem realmente Jesus era, qual era o propósito de Cristo na Terra, ele não conhecia. Certo? E nós temos que conhecer Jesus, nós temos que entender que quando a gente passa a conhecer Jesus, as coisas começam a mudar. E eu lhe digo seguramente, além das experiências espirituais que nós podemos ter com Cristo, a única maneira de nós conhecermos a Jesus é através da sua palavra. É lendo a sua palavra, é buscando informações na sua palavra, é orando, é buscando Cristo de todo o seu coração. Né? Às vezes a gente quer que Jesus nos dê tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só há um que oferece reinos, que oferece poder, que oferece riquezas na Bíblia. E não é Jesus. Quando Jesus está lá no deserto, ele é levado ao deserto para ser provado, o demônio começa a instigá-lo, começa a dizer para ele: olha, se tu se dobrar perante mim, se você me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Então, meus amigos, muito cuidado com as promessas que profetas estão fazendo por aí. Quem promete reino, quem promete poder, quem promete glória, não é Cristo. Não é. Cristo nos promete a eternidade ao lado dele. Cristo nos promete uma vida de paz. Cristo nos promete
momentos espirituais maravilhosos ao seu lado. A promessa de Cristo vai além do que temos aqui. Isso aqui é passageiro, tudo isso passa. Tudo isso passa. Interessante é que quando a gente vê a história da mulher samaritana lá em João, quando ela está conversando com Cristo, que Cristo pede água a ela e depois Cristo se oferece como água a ela, ele é bem categórico em dizer assim, olha, se tu soubesses como essa água pode mudar tua vida, não só agora, mas eternamente, você me pediria essa água. Jesus nos amou primeiro. Ele se entregou por nós na cruz. Ele deixou a sua glória e resolveu vir ao mundo por nós. O que mais nós pediríamos? O que mais nós podíamos pedir a Deus? Um carro. Deus é maravilhoso. Deus é magnífico. Deus é poderoso. E ele diz assim, olha, busca primeiro a mim, busca primeiro ao meu reino. E as outras coisas eu vos darei. Busquemos primeiro o reino de Deus. Quando eu decidi buscar primeiro a palavra do Senhor, quando eu decidi conhecer Jesus, Jesus começou a transformar a minha vida. Quando eu comecei verdadeiramente a entender o meu chamado, que eu estava sendo chamada para ser pescadora de homens, que eu estava ali perante a Cristo, não como uma pessoa que estava simplesmente atrás de um milagre, mas alguém que queria ser mudado, transformado, para receber a promessa de vida eterna. Quando eu entendi que através dessa palavra aqui, eu poderia também mudar outras pessoas, buscar outras pessoas para entenderem isso também, aí a minha vida começou a mudar. Pois é. É isso que eu queria dizer para vocês. Que além do milagre, há Cristo. Que além de tudo isso que está ao nosso redor, há uma vida eterna. E só Ele pode nos dar. Só através dele nós chegamos a essa vida eterna. Só através de Cristo Jesus. Ele é o caminho. Na palavra dele, ele não diz assim, eu sou um caminho e haveria outros. Não, ele diz, eu sou o caminho. Somente através de Cristo nós podemos ter a vida eterna. Somente através de Jesus Cristo nós temos a salvação. E quando nós entendemos isso, todas as outras coisas são organizadas na nossa vida. Aflições? Teremos. Desertos? Continuaremos nele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No deserto, Deus manda maná. No deserto, Deus tira a água da rocha. No deserto, Deus coloca nuvem para te proteger do sol. E coloca fogo para te iluminar durante a noite. No deserto, Deus traz o auxílio. Esse é o Cristo que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que me mostrou que além de qualquer outra coisa que eu pudesse receber, eu teria a vida eterna. Isso é o que mais alegra o meu coração. É entender que por eu ter compreendido o poder de Cristo na minha vida, que não seria só um milagre, mas muitos milagres. Porque muitos milagres eu já vivi na presença de Deus. Coisas grandes que eu jamais poderia imaginar, eu já vivi na presença de Deus. É esse Deus que eu quero mostrar para você. Esse é o meu Deus e esse pode ser o seu Deus.